a gente quase não lembra deles no dia a dia. Patrícia, do que você está falando? Dos rins, gente. Os rins, eles são essenciais para o equilíbrio do nosso corpo. E muitas vezes, os problemas renais evoluem de forma silenciosa, viu? Sem dar sinais ali claros no começo. E hoje, Dia Mundial do Rim, surge justamente para chamar a atenção para a importância da prevenção e do cuidado com a saúde renal, para a gente entender melhor como proteger esses órgãos, né, tão importantes. Eu vou conversar agora com o médico nefrologista, o Dr. Guilherme de Oliveira. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado. Tudo bem. Que bom tê-lo aqui para a gente falar de um assunto tão importante e às vezes a gente acaba deixando o pobre dos rins ali, né? Largado à própria sorte. Para a gente começar, importância de a gente ter essa data de conscientização e de falar mais sobre a saúde renal. Importantíssimo, Patrícia. Afinal de contas, a doença renal crônica é uma doença silenciosa. E quando a pessoa começa a sentir que está com algum problema, já é tarde demais. Muitas vezes já não tem o que fazer, tem que fazer alguma terapia renal substitutiva. Por isso que a gente precisa conscientizar. E assim, apesar de ser, vamos dizer assim, silenciosa, né? Tem algum sinalzinho, alguma coisa, doutor, que a gente pode se pegar assim para poder, preventivamente ou, vamos dizer, se pegar no início um diagnóstico, doutor? Sim, nós temos 2 exames que são fundamentais, são exames simples, baratos e tem na rede pública, chamado creatinina, que a gente vai dosar no sangue, e o exame da urina, aquela urina que a gente sempre coleta, sabe? Então, essa mesmo. Esses 2 exames simples conseguem rastrear uma doença renal crônica bem antes. E o ideal é fazer o quê? Uma vez por ano esse tipo de exame, doutor? Isso vai depender, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma rotina, geralmente esses exames já estão lá. O que a gente precisa prestar atenção? Aquela pessoa que tem pressão alta, aquela pessoa que tem diabetes, sabe que cada uma, cerca de 29% de cada uma, ou seja, quase 60% são responsáveis pela doença renal crônica no Brasil. Olha, é bastante, né, doutor? Bastante mesmo. Mas isso quer dizer que todas as pessoas que tiverem algum problema de diabetes ou essa questão da pressão arterial vão ter algum problema no rim ou não necessariamente? Não, eles têm o potencial de desenvolver uma doença renal crônica, né? Principalmente se não cuidar. Porque, sabe que eu faço uma analogia bem interessante, que é, sabe que quando vai instalar uma ducha higiênica, algum produto hidráulico, alguma coisa assim, vem escrito, ó, quando não estiver em uso, fecha o registro. Por quê? Esqueceu um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, parece que está funcionando igual. Mas, às vezes, que um produto que era para durar 10, 12 anos, começa a durar 8, 6 anos. Mesma coisa acontece no nosso corpo. Por isso que a gente tem que controlar bem a pressão, controlar bem a diabetes, para não desenvolver problemas, inclusive os renais. E quais são as principais doenças, as principais situações que acometem os nossos rins, doutor? Olha, então a doença renal crônica, é muito comum o aparecimento de pedras, e inclusive isso está relacionado com a falta de água também. Temos que tomar água. E também infecção na urina, infecção renal e diversas outras doenças que aparecem no rim. Tá, mas essa questão da pedra no rim, e o doutor falou assim, tomar água, ele olhou pra mim, gente, porque nos bastidores a gente tava conversando. Eu, assim, eu não sei, você é de casa, meu senhor, minha senhora, mas eu, pra assim, tomar água, eu tenho que ter a garrafa ali do meu lado e tem que estar muito acessível ali, entendeu? Pra eu tomar um pouquinho de água. Senão, eu acabo esquecendo. Aí vai passando, mas esse ano eu tô me policiando mais. Vamos junto comigo, gente, 2026, fazer diferente pela saúde dos nossos rins. Vamos tomar mais água, realmente. Essa questão de pedra no rim, quando eu escuto alguém falando, e esses tempos foi uma prima minha, né? Pedra no rim, e pra expelir a tal da pedra no rim. Gente, dela só me falar como foi o processo, eu senti a dor, doutor. E é isso mesmo. Como é que se forma esse negócio? É uma pedra mesmo? É uma pedra mesmo. O que acontece? Ela vai calcificando ou vai cristalizando, e não é só o cálcio não, tá? Tem vários tipos de pedras. Mas a culpa é do sal? O sal, ele piora, acredita? Acredita. O sódio, ele piora o aparecimento de pedra. O consumo de proteína, exagero, essa moda que tá de consumir mais proteínas, né, para emagrecer. Então, ele aumenta não só o colesterol, mas favorece o aparecimento de pedra. Olha só que coisa. Mas assim, não é assim, a pedra se forma, assim, são anos, doutor? Vamos lá, vamos conversar mais sobre esse negócio das pedras. Tem gente que tem uma predisposição, então ela pode se formar mais rápido, e tem gente que não, né? Então, ela pode durar em alguns meses, mas assim, não é de uma hora para outra, não é de uma noite para outra. E sabe uma outra coisa que forma pedra também? A vitamina C. Sério? Exatamente.
Quer dizer que não pode tomar vitamina C? Claro que não, deve, né? A vitamina C a gente consome das frutas, verduras, legumes, só que aquela pastilha efervescente ali, em quem tem predisposição, é uma bomba de vitamina C. Ali vai transformar em oxalato que gosta do cálcio e forma pedra. Olha lá, Acredita? viu? Tudo que é demais é sobra, gente. Vamos ficar nas frutas, nas coisas que tem a vitamina já, que tá tudo certo. Doutor, e onde que fica essa pedra? Fica no rim mesmo, não? Ele fica no rim, ele tem uma estrutura que a gente chama de pelve renal, que é onde vai formando ali as pedrinhas. Se ela estiver paradinha, quietinha ali, você não vai ter sintomas nenhum. Você só vai ver dos exames de imagem. Mas daí deixa Agora, lá? depende do tamanho, depende do grau. Aí cada caso é um caso. Tá. Agora, o problema maior é quando ela migra e quando ela diminui a passagem da urina ou quando ela entope. Tem mulher que fala que dói mais do que parto. Ó lá. Meu Deus do céu. Tem gente que chega a vomitar e desmaiar de tanta dor. Foi o caso que eu escutei. Que eu falei, não, tem que tomar água? O que é isso, pelo amor de Deus? Então tá, então ó lá, gente, tomar água aí pra gente não ter pedra no rim também. E a doença renal crônica, doutor? Esse nome assustador é o quê? O que acontece? Como que é essa doença? Então a gente tem que entender que o rim, todo mundo só lembra da filtração. E realmente ele é muito importante para filtrar. Mas o rim, ele é responsável por produzir hormônios que vão produzir os glóbulos vermelhos, as hemácias, que vão carregar o oxigênio. Ele é responsável por regular a pressão, por controlar a ossificação. Tudo isso o rim é responsável. E conforme o rim vai deixando de funcionar, a gente vai pouco a pouco perdendo essas funções. E quando para de funcionar, a gente tem que fazer alguma terapia renal substitutiva ou então partir para um transplante renal. Entendi. Então, talvez, do tratamento é aquela questão da hemodiálise que chama, doutor? Exatamente. Hemodiálise é uma das terapias. Nós também temos a diálise peritoneal e etc. E daí, para chegar, por exemplo, na questão do transplante, é que esses outros tratamentos já estão sendo mais paliativos, doutor? Não é bem por aí, não. Então, o transplante é o tratamento de escolha para o doente renal crônico já mais avançado, tá? Só que ele é um tratamento, ele não é uma cura. Mas a gente pode, inclusive, dependendo do grau, já inclusive listar o paciente antes mesmo dele precisar fazer hemodiálise. Entendi. Isso a gente chama de transplante preemptivo. Então isso existe, é ótimo. A única coisa é que não é uma cura. Então você vai ter que continuar fazendo acompanhamento, vai ter que tomar remédios para inclusive não ter rejeição. E isso é muito importante e nós fazemos transplante renal aqui na cidade de Cascavel, lá no UPCAM. Olha, que maravilha. E eu tenho uma curiosidade também. Sabe quem começou isso aqui no Oeste do Paraná? Quem, doutor? Foi a doutora Rê, minha tia, lá em 1985. Foi o primeiro transplante renal no Oeste do Paraná. Nossa, que legal, gente. Estão vendo só aqui? Exatamente, em Cascavel. Que maravilha. Nós somos polo mesmo, né? De saúde, educação. Cascavel. Doutor, me conta mais uma coisa. Essas questões ligadas ao rim, tem idade? Porque a gente tem aquela, sei lá, falsa ilusão, sensação de que problemas, né, no corpo da gente só acontece lá pra riba, né? 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Mas não é bem assim. Estatisticamente, por estar ligado à pressão, diabetes, isso leva um tempo também, né? Então, geralmente, pessoas com mais idade costumam ter mais. Mas nós também temos jovens que precisam fazer hemodiálise. Então, tem que se cuidar desde o começo até o final. Inclusive, existe uma especialidade dentro da pediatria chamada nefropediatria também, então, para as crianças. Que legal. E quando a gente fala de prevenção, de cuidados, né? Que ninguém quer passar por uma situação relacionada aos rins, né? Sobre o que a gente está falando? Que cuidados são esses, doutor? Perfeito. Então, cuidar muito bem da saúde como? Atividade física, uma dieta equilibrada, tomar água, fazer seus exames de rotina, controlar a pressão, a diabetes. E uma coisa que é importante, o homem não gosta muito de cuidar da saúde, não é mesmo, Patrícia? E o que acontece? Todo homem tem próstata e essa próstata aumenta de tamanho conforme envelhecemos. E às vezes essa próstata começa a comprimir o canal do xixi. E aí tem que fazer cada vez com mais força, cada vez mais força ali. Essa pressão vai para a bexiga, vai para o rim também, piora o rim, acredita? Então é importante o acompanhamento também com o urologista. Olha lá, tá vendo? Só homens que nos assistem, né? Mulheres que nos assistem, já dá aquele cutucão aqui no esposo que tá quase cochilando assistindo Vitrine Revista, entendeu? Presta atenção, tem que ir no urologista, tem que fazer os exames também, né? Preventivos pra gente estar cuidando e estar sempre em dia com a nossa saúde como um todo, né? Nosso corpo é uma máquina, ela é perfeita, mas de vez em quando a gente precisa calibrar algumas coisinhas, né, doutor? É verdade, é verdade. E eu também queria fazer um alerta para você que toma o remédio assim, se automedica, não vai consultar um profissional,
Os anti-inflamatórios também podem acabar com o rim. Tem gente que vai parar na Por quê, hemodiálise. doutor? Os anti-inflamatórios, eles causam vários mecanismos ali que vai estragando o rim. Aí vai causando lesão, lesão, lesão. Isso daí vira uma cicatriz e piora o rim. Tá vendo só, minha senhora? Nada de automedicação também, tá bom? Vamos lá, vamos se cuidar todo mundo junto, tá bom? Doutor Guilherme, muitíssimo obrigada, viu, pela presença aqui no Vitrine. Eu que agradeço, Patrícia. Uma boa Obrigadão tarde. pelas dicas, por tudo e até uma próxima, viu?